Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Edith, sou coordenadora dos cursos de Engenharia de Sustentabilidade aqui da Fundação Santo André, Centro Universitário Fundação Santo André. E hoje vamos conversar sobre essas engenharias. É um núcleo formado por alguns cursos e vamos detalhar cada um deles para vocês. Mas para me ajudar nesse bate-papo sobre esses cursos de futuro e do futuro, eu convidei uma pessoa muito especial, um ex-aluno aqui da Fundação e que hoje trabalha aqui conosco. É o Rafael, que gostaria que falasse um oi para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos começar. Engenharia de sustentabilidade. O que será que é isso? O que a gente entende por sustentabilidade hoje? Antigamente a gente falava que para existir desenvolvimento sustentável, o que a gente estivesse desenvolvendo, o que a gente estivesse propondo, tinha que levar em consideração o meio ambiente, a parte econômica e a parte social. Isso, de verdade, acontece. Porém, é tão vago para a gente entender que isso foi sendo elaborado, foi sendo pensado. E hoje, quando se fala de sustentabilidade, a gente pensa assim: olha, sustentabilidade é um conceito que determina que nós devemos trabalhar para cumprir com as nossas necessidades, atender às necessidades dessa geração atual. Porém, garantindo que as gerações futuras têm o mesmo direito que a gente de ter as suas necessidades atendidas. E isso só é possível se hoje nós desenvolvermos processos, produtos, materiais, substâncias que não esgotem os recursos das gerações futuras, que nos auxiliem, porém deem a mesma oportunidade para gerações futuras. E, Rafa, será que todo mundo sabe quais são as engenharias que cuidam disso? Quais são as engenharias e quais são os cursos também relacionados à sustentabilidade? Eu acho que as pessoas não Porque conhecem. quando a gente fala somente de engenharias, a gente só pensa só em engenharia, mas existem outros cursos sem a nomenclatura engenharia. Sim. Então, vamos começar falando do primeiro? Primeiro curso que eu quero falar para vocês é o curso de Engenharia Química. Puxa vida, será que vocês pensavam que Engenharia Química é um curso do núcleo de sustentabilidade? Tem gente que não faz essa ligação. O que faz um engenheiro químico? Bom, o engenheiro químico, ele é responsável pela instalação industrial onde os produtos vão ser produzidos. Produtos da área química. Então, ele é responsável por projetar, planejar, instalar, dimensionar equipamentos, cuidar se esses equipamentos estão funcionando direitinho, se a produção está acontecendo direitinho. Então, o engenheiro químico, ele tem um foco muito importante lá dentro da indústria, dentro da fábrica, dentro do processo, dentro dos produtos. Esse engenheiro químico, ele tem uma função tão especial dentro da engenharia de sustentabilidade que ele é o profissional que prevê toda a parte de cuidados com os resíduos sólidos, líquidos e gasosos de dentro de uma produção. Isso é bacana, né, Ele Rafa? pode trabalhar onde, Edith? O engenheiro Sim. químico? Nossa, o engenheiro químico pode trabalhar em indústria automotiva, indústria de autopeças, indústria de tratamento de superfície. Eita, o que é isso? É fazer bijuteria, proteger as superfícies, indústria de tinta, de adesivo, indústria de plástico, indústria de cosmético, indústria farmacêutica, petroquímica, agrotóxicos, na própria planta da parte de tratamento de resíduos, de efluentes, é que é enorme. Então, o engenheiro químico, ele tem um lugar muito grande. E o bacana, gente, aqui a nossa região do Grande ABC é o polo dessa profissão. Porque aqui temos o polo petroquímico e todas as indústrias que fazem uso dos materiais derivados da indústria do petróleo. São ligados, linkados a essas empresas. Todas as empresas são linkadas, elas trabalham em conjunto, Sim, uma dependendo da outra. E o exatamente. químico atua muito bem nessas áreas. Exatamente.
Agora, esse engenheiro químico, ele é a mesma coisa do que um químico? Será que é igual, Rafa? É diferente. É um pouquinho diferente, né, Pô? É um pouco diferente. Tem gente que confunde. Quando vai fazer escolha, não sabe direitinho, faço engenharia química ou eu faço química? Vamos contar para eles, Rafa, qual é a diferença desses dois cursos? E eu sempre falo, esses cursos são de futuro, ou seja, dá futuro para quem estuda. A pessoa tem empregabilidade, tem lugar para trabalhar. Então, é um curso muito importante hoje em dia. Agora, o que o engenheiro químico pode providenciar para a sociedade é para o futuro. Então, não é um futuro pessoal só, é uma profissão que vai perdurar por muito tempo. Não é esse tipo de profissão que daqui 10 anos não existe mais. Essa não, Que é o dia a dia, né? que é o Qual é o dia a dia a dia dia. do engenheiro químico? Qual é o dia a dia do químico? Exatamente. Bacharel, licenciado? Qual é a diferença? Olha só o que o Rafa falou. Rafa é bacharel, licenciado. Então vamos lá. O engenheiro químico, ele cuida mais da parte de projetos, instalações. E o químico? O químico é aquele profissional que cuida das reações, das transformações químicas, das formulações. Como ele entende muito bem como as coisas reagem, os compostos são formados, é ele o responsável por formular tudo que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, você está vendo esse copinho de água aqui? Por que você pode beber essa água aqui? Porque essa água foi tratada. E quem domina o processo de tratamento dessa água aqui é o químico. Quem domina as reações para deixar essa água no estado de beber. Quem cuida dos equipamentos para que a gente possa deixar essa água pronta? O engenheiro químico. Diferente, né, Sim. Rafa? Então, o químico, ele cuida das reações, das transformações, das características das substâncias, para, com base nisso, desenvolver novas substâncias, novos produtos. É aquele Bacana, que né? está o dia a dia do químico mesmo, então é aquele que está dentro do laboratório, mais inserido no laboratório. E o Exatamente. engenheiro, mais a parte de processos. Exatamente. Mano, Então, para você fazer a sua escolha, você tem que saber direitinho. O químico é mais em laboratório, desenvolvimento, controle de qualidade, fora outras áreas. O químico pode trabalhar junto à polícia, porque existe a química forense, porque a gente consegue descobrir as substâncias que estão presentes em qualquer lugar. a investigação, né? Na A área investigação. investigativa. Não só na forense, mas também todas as áreas da química é uma investigação. Exatamente. Está sempre procurando novas reações, novos produtos, né? Exatamente. Agora, o químico, ele tem três formações. Ele pode procurar uma faculdade que chama assim, ó, bacharel em química. Esse profissional vai trabalhar exclusivamente no laboratório e não se envolver com alguns processos da indústria. Mas tem uma outra carreira, que é a que nós temos aqui na Fundação, que é o químico com atribuições tecnológicas. Esse já pode trabalhar quase que com as mesmas atribuições do engenheiro químico. Esse já pode ir para a produção. Esse já pode ajudar no dimensionamento de algumas máquinas, de alguns projetos. Então, já é uma formação com mais oportunidades de trabalho. O bacharel em química exclusivamente, ele tem uma carreira muito importante na pesquisa e na academia. Quando eu falo academia, é como professor, como pesquisador. Todas essas áreas que nós estamos falando permitem que você seja pesquisador, que é muito importante também hoje em dia. Agora, o bacharel em química com atribuição tecnológica, além de trabalhar no laboratório, em pesquisa, desenvolvimento, análises e investigações, ele também pode ter acesso a
parte daquilo que o engenheiro químico domina. Existem órgãos que cuidam das nossas profissões. Por que eu falo das nossas? Eu sou uma pessoa muito sortuda, né, Rafa? Eu pude estudar química, engenharia química e engenharia de materiais. Eu fiz minha carreira na área de sustentabilidade, pela importância que ela tem no outro dia. Tá? Então, para o futuro, para frente, por isso que eu falei na importância que ela tem no outro dia, é olhando para frente. Tá bom? Então, além disso, o químico, olha que bacana, tem um curso que chama licenciatura, coisa que não tem para os engenheiros no mesmo pacote. O licenciado em química, ele é especializado em lecionar química, tanto no ensino médio, e se ele fizer mestrado, doutorado, no ensino superior. E esse profissional está em falta no mercado. Se você escolher essa carreira, nunca vai te faltar trabalho. Falta professor de química, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Então, uma boa oportunidade de trabalhar. Edith, a questão de ser químico, a gente trabalha muito com reagentes químicos, né? Que é perigoso, Sim. né? Então, não só a manipulação, o manuseio do reagente dos produtos, como também na questão de o tratamento deles, a destinação deles. Então, a relação química e meio ambiente é muito importante, né? Nossa, o químico hoje em dia é um dos profissionais que mais traz soluções verdadeiras para que a gente consiga, dos resíduos que a gente produz, trazê-los para uma condição segura para serem colocados nos aterros. Isso quando a gente não tiver como usar mais. Porém, o químico também desenvolve alternativas para reuso, reutilização, reaproveitamento de vários materiais. Então, o químico, por exemplo, ele pode se especializar na área de resíduos, na área ambiental. Ele não precisa fazer outra faculdade. Além de ele ter todo o domínio da área da química, ele consegue se especializar na área de meio ambiente, abrindo o leque da sua formação. Isso é interessante porque também, dependendo do produto, se não for destinado corretamente, a gente acaba atuando em combate a doenças, né? Ou até em pesquisas de combate a doenças, né? Sem dúvida. Tanto químico como engenheiro químico, ele acaba desenvolvendo substâncias que são muito utilizadas na indústria farmacêutica. E como assim? Ele consegue sintetizar para fazer novos medicamentos. Veja, nós estamos numa condição de que estão aparecendo as superbactérias. Então, os farmacêuticos, juntamente com os químicos, com os engenheiros químicos, é que vão dar a condição destas substâncias serem produzidas. Então, isso é muito importante. Veja, no caso das vacinas, se não fosse toda a estrutura que o químico e o engenheiro químico podem fornecer às indústrias, como é que teríamos produção de vacinas para as condições que temos hoje em dia? Então, a área, tanto de engenharia química quanto da química, é muito importante para que a gente trabalhe a vida, né? A manutenção da vida das pessoas e do planeta. A habilidade do químico, ela é ampla, né? É ampla, é muito grande. A área de atuação do químico é tão grande quanto a área de atuação do engenheiro químico. Então, nós temos inserção em todas essas áreas. Às vezes a gente esquece que a gente pode trabalhar, o químico, ele trabalha num aterro sanitário. Sim. É ele que permite que o resíduo entre lá. Quando estou dando aula para a turma de química, a turma nem tem a ideia de que é mais um lugar onde ele pode atuar, onde ele pode ter emprego. E pode trabalhar no hospital. Em questão do resíduo, né? Na parte de resíduos, Tratamento de efluentes. tratamento de efluentes. Indiferente da empresa, tem aquela questão do resíduo, então tem que tratar o resíduo para que ele não seja disposto de maneira incorreta, né? Exatamente. Então, a gente, às vezes, não escolhe essa profissão.
Ah, agora vamos falar o que os meninos, que os nossos alunos falam. Ah, não, essa profissão, ela é muito difícil. Química é muito difícil, ela é muito abstrata. Imagina, gente, se ser humano conseguiu aprender, qualquer ser humano é capaz de fazer. Ela não é uma profissão para superdotados, para gente muito. Não, ela é uma profissão para seres humanos normais. Precisa dedicação como todas as outras. Ai, mas precisa estudar muito. Para ter sucesso na vida, você precisa estudar muito. Precisa estudar muito, seja a área que for. E esse é o momento de você fazer o caminho do seu sucesso. Então, ela não é muito abstrata, porque na faculdade você tem laboratórios incríveis para você ver o fenômeno acontecendo. Às vezes você tem essa ideia porque você teve poucas aulas de laboratório, você pôde experimentar pouco, você viu pouco. Mas a hora que você entra no laboratório, você se apaixona e você fala: nossa, era tão simples, olha isso. Então você consegue prosseguir, não é mesmo, Rafa? Sim, Você que cuida de todos os nossos laboratórios. O Rafael é o responsável pelos nossos laboratórios. Vai falar um pouquinho desses laboratórios que as nossas engenharias e o bacharelado em química usam. quando você está na sala de aula, como aluno, você fica aprendendo aquela questão do átomo, tantos elétrons, prótons, nêutrons, o que que eu faço com tudo isso? Quando você vai para o laboratório e começa a aplicar esse conhecimento, a cabeça do aluno, você vê que a cabeça do aluno, ela amplia, fala, nossa, é isso. Eu até brinco, converso com os alunos e falo, química não é difícil, tudo é feito de átomo. Nós somos feitos de átomo. Tem átomo em todo quanto é lugar, todo quanto é área, né? Então a mesa, o papel, tudo. Então assim, vamos brincar com ele, vamos aprender a brincar com esses átomos. Então acaba transformando fica gostoso a química. Quando o aluno vai para o laboratório, você vê que o olhar deles muda, né? Sim, A visão sim. muda deles completamente. E aqui nós temos diversos laboratórios da área de química, química orgânica, inorgânica, tem aulas de destilações, tem diversas aulas maravilhosas, deliciosas, na verdade. É, e isso a gente pode falar porque eu e o Rafael trabalhamos juntos dentro desses laboratórios. E é vendo que a gente se apaixona. A gente não pode se apaixonar por aquilo que a gente não conhece. E já que no ensino médio nem todas as escolas têm a oportunidade, aqui você teria de ver. Mas você teria que também pensar, puxa vida, eu nunca pensei em ser químico porque eu tenho essa ideia, essa conversa de químico é doido. Olha, eu e o Rafael parece que nós somos normais, não é Acredito. verdade? E não é profissão de doido. Isso é um paradigma. Paradigma é aquela ideia que foi concebida. O químico salva vidas. O que é o químico, né? O que é química? Exatamente. Então, o que o cinema trouxe, sempre colocando o químico de um jeito pejorativo, um doido, um maluco, um malvado. Não. O químico salva vidas. O engenheiro químico salva vidas. Porque a gente está cuidando de coisas do nosso dia a dia. São profissões muito importantes para a sociedade. Muito importantes. Vale a pena você pesquisar. Vale a pena você ver. Né? E agora que a gente falou um pouquinho das químicas, Rafa, tem mais outras engenharias, outros cursos Tem, bacanas tem, dessa área? assim, como a senhora formada em materiais, eu também fiz materiais. E assim, o que que é engenharia de materiais? Muitos alunos perguntam, o que que é materiais? Não tem esse conhecimento do que é materiais. Exatamente. Engenharia de materiais. O que é isso? O que são materiais? Materiais são produtos, substâncias que geram outros produtos, substâncias. E o que faz o engenheiro de materiais? Ele desenvolve novos produtos com base em novas matérias-primas. É o Tá? trabalho com a matéria, né? Ele A trabalha com a matéria, matéria. o tratável. Exatamente. Então, veja,
O engenheiro de materiais estuda profundamente materiais cerâmicos, materiais poliméricos, materiais metálicos. Pensa num carro. Tem tudo isso dentro do carro. Material cerâmico, os vidros, as pastilhas de freio. Materiais poliméricos, as espumas, as tintas, as borrachas. Materiais metálicos, poxa vida, a carroceria do carro, motor e assim por diante. E tem os compósitos também, que é a mistura entre eles. Exatamente. Compósitos, blendas. Veja, o engenheiro de materiais ele tem que ter um conhecimento de química, mas a área de atuação dele é um pouco diferente. E hoje em dia é importante ser engenheiro de materiais. Eu acho que é uma das carreiras mais relevantes junto com química e engenharia química. Enquanto as outras tratam de processos e tratam de desenvolver novas substâncias, o engenheiro de materiais cria novos materiais mais sustentáveis para que a gente consiga ter toda a nossa parte de qualidade de vida atendida e que preserve os recursos para as gerações futuras. O Bonito desenvolvimento, isso, né? isso é demais. É o desenvolvimento de novos produtos, né? E a gente está Desenvolvimento de novos sempre em produtos. evolução. Vocês devem perceber, os carros hoje, eles são mais leves do que os carros antigos. Quem desenvolveu esses novos aços? O engenheiro de materiais. E é importante o carro ser mais leve? Sim, porque aí ele consome menos combustível. E aí dá a possibilidade de eu ter outros tipos de energia dentro do carro. Olha cada coisa importante. Antigamente nós tínhamos aquele para-choque de aço, né? Duro. Exatamente. Hoje é de plástico, mas o pessoal está dirigindo, existe uma pequena colisão. Nossa, o plástico quebrou, tudo mais. Por que que é de plástico? Não é só a questão do peso. Existe a absorção do impacto para Sim, proteger o passageiro, para proteger o exatamente. motorista. Então, tudo é pensado. Exatamente. Então, vocês estão vendo como é importante a engenharia de sustentabilidade? E é uma área que, às vezes, não é muito divulgada, e você está perdendo uma oportunidade de trabalhar num lugar em que você está trazendo qualidade de vida, porque escolher uma profissão para ter uma boa remuneração, legal, ninguém trabalha de graça. E um bom profissional tem que ser muito bem remunerado. Você tem que pensar assim. Mas se junto disso você promover qualidade de vida, segurança para as pessoas, proteção para o meio ambiente, olha como você faz diferença na sociedade. Bonito Tinta, demais. tinta, por exemplo, eu tenho tinta de parede, tinta de carro, tinta de tecido. Por que que cada um, por que são diferentes? Porque não é a mesma tinta. Então, assim, são N's materiais, né? Exatamente. Que está no nosso cotidiano, está no dia a dia, o microfone, qual, tudo, Tudo tudo, né? depende de materiais. Materiais. Que tem a química lá, fazendo parte dela bem grande, né? Exatamente. Então, gente, a gente queria trazer esses cursos para vocês pensarem nas possibilidades que a gente pode oferecer. Mas tem tanta pergunta que aluno faz para a gente. É, Essa profissão tem futuro? olha lá, essa profissão tem futuro? Eu vou estudar um negócio, eu vou ter emprego amanhã? Sim. Vai ser necessário? Vou usar para quê? Então, dá para você parar de produzir novos materiais? Não, não dá. Não, não dá por causa de mudanças climáticas, precisamos mudar processos. Então, só por causa disso, nós precisamos de novos materiais. Se eu preciso de novos materiais, engenheiro de materiais, eu preciso de novas substâncias, química, que precisam ser produzidas em umas fábricas, engenheiro Engenheiro químico. químico. Essas profissões nunca vão deixar de existir. Ah, mas o robô, a inteligência artificial não vai dar conta? E vai fazer com o quê? Como que nós vamos desenvolver o robô? Como você desenvolve? Quem monta um robô? O robô é feito de material metálico, polimérico e cerâmico. Então, isso são profissões, essas três, de muito longo alcance. Elas não estão no seu final. Tá?
deveriam ser mais Os pesquisadas, né? circuitos elétricos, né? Circuitos elétricos, a grande maioria é cerâmica. Pois é, material cerâmico. Quem desenvolve novos materiais cerâmicos? Engenheiro de materiais. Para fazer os circuitos elétricos, você precisa de outro engenheiro. Mas se não tiver matéria-prima, Para conduzir a eletricidade entre eles, qual é o melhor metal que eu vou estar utilizando? pois é, Prata, ouro, pois é. cobre, qual? Olha o químico aí. Qual o melhor? Então, então é isso. Mas onde que tem esses cursos, Rafa? Onde tem esses cursos, Edith? Olha, Quanto custa? olha. Fundação Santo André tem o núcleo de engenharia de sustentabilidade. São cursos oferecidos no período da manhã ou no período noturno, tá? São cursos completamente acessíveis. Essa instituição consegue olhar a sua condição e você tem condição de bolsa, é só você vir aqui se informar. Tá? Então, é acessível. Tem alguns cursos que são período integral. Aí, quem precisa trabalhar para pagar, como foi meu caso, o caso do Rafael, a gente precisou trabalhar para pagar a faculdade. Então, aqui dá para você trabalhar de dia e estudar de noite. Ou vice-versa, trabalhar de noite e estudar de dia. E precisam ser presenciais. Veja, a gente falou do laboratório, do apaixonar-se pelo que vê. Como é que você vai se apaixonar numa coisa online? É aquilo de Como é? ficar na sala de aula, né? E cadê a parte do laboratório? Pôr a mão na massa. Exatamente, Pegar o átomozinho lá e começar a brincar com ele. exatamente. E nas indústrias, você não vai trabalhar online, você vai trabalhar dentro de um laboratório e você precisa desenvolver habilidades, né, Rafa, de laboratório. Sim. Como é que você vai fazer mistura, pipetar, se você nunca pegou os equipamentos na mão? Aí explode, né? Aquele químico maluco. Eita, é o que a turma fala pra gente, né? Que a gente só sabe fazer bomba e explodir as coisas. Não é Não é bem verdade, viu, assim. gente? Não é verdade. Olha, esses cursos precisam ter estágio. Você já vai para o mercado de trabalho? Na verdade, a gente até aprende a fazer a bomba para que ela não ocorra. Ah, é verdade, Rafa. É verdade. Para ter que tomar cuidado para que não A aconteça gente o aprende acidente. como não prejudicar os outros, não é verdade? Exatamente. Então, gente, esse curso aqui, por exemplo, ele tem estágio previsto. A gente já te ajuda a entrar no mercado de trabalho. A gente tem setor de estágio aqui dentro. A gente tem divulgação de vagas aqui dentro, né? Sim. E aí tem... Esses cursos são credenciados, né? Por algum órgão Ah, esses cursos, eles são todos regulamentados, tá? regulamentados. Depois que você se forma, você tem registro profissional. Você tem dois órgãos que cuidam, né, Rafa? Tem o CREA, CREA, para engenheiro químico e de materiais, e tem o CRQ, para engenheiro químico de materiais e e bacharel em bacharel. química. Então, são dois órgãos que cuidam dos nossos direitos e da nossa profissão. Permitem que a gente trabalhe, né, Rafa? Mas tem uma engenharia que a gente esqueceu, Edith. Pois A é. gente está falando de sustentabilidade, então a gente está falando de produzir materiais, novos materiais. E lá, a gente estava conversando um pouco mais atrás, falando de tratamento, da recreação do meio ambiente. Existe uma engenharia para isso. Sim, nós oferecemos aqui na Fundação um curso de engenharia ambiental. Esse curso de engenharia ambiental forma um profissional que trabalha com toda a parte de legislação, com toda a parte de processos, com toda a parte de tratamentos para que o meio ambiente seja protegido. Sempre, Então, né? sempre. Então, se você tiver assim uma vontade muito grande de focar não em processos para produzir coisas, mas sim como cuidar para que a fábrica não faça poluição, para que os processos não gerem resíduos, para que as empresas de saneamento básico continuem tratando da nossa água, continuem tratando do nosso esgoto, né? Como que a gente pode produzir energia mais limpa? Quais são os métodos? Esse curso se chama Engenharia Ambiental. Quais são as novas propostas para produzir energia elétrica? As novas propostas para produzir energia para os carros? Sim, Esse curso se chama Engenharia Ambiental. é sensacional. É Como a sensacional. química ela é linda, né? A química permeia todos esses cursos. Você pode começar por um e para o outro, como eu fiz, como o Rafael fez, né? Sim.
Então, a gente agora já está encaminhando para um finalzinho do nosso bate-papo. E esse finalzinho é assim: será que só dominando todos esses conteúdos a gente está pronto para o mercado de trabalho, Rafa? Acredito que precisa ter um bom estudo em cima desse curso. Será que a gente precisa, além de ser um bom químico, a gente tem que ser gente boa? Sempre, né? Não só como químico, né? Como qualquer profissão. Como qualquer profissão. E hoje em dia a gente entende que as faculdades não podem focar, né, Rafa, só em matemática, química, física, laboratório. A gente tem que ajudar esses alunos a formarem aquilo que está na moda, é chique para chuchu, soft skills. O que é soft O skills, que que é soft Edith? skills? Então, soft skills são aquelas habilidades e competências de relacionamento, gestão, criatividade. Que é o que o mercado de trabalho está levando em consideração, né? Esse é o diferencial. Porque todas as faculdades acabam trabalhando os conteúdos daquela matéria. Se eu vou formar química, eu tenho que saber fazer análise. Se eu vou ser engenheiro, eu vou dimensionar, vou fazer projeto. Cadê o ser humano aí? Então, isso é um diferencial da Sim. fundação, porque ela trabalha com um conjunto de disciplinas que se chama Core Curriculum. Isso te prepara para o mercado de trabalho, te ajuda a construir um currículo incrível, te ajuda com pensamento crítico, análise de conflitos, gestão de pessoas, Que é o diferencial, né? e é o diferencial do profissional. Olha, minha gente, eu entendo que contamos para vocês algumas coisas sobre uma área, né, Rafael? Deu para perceber que é a nossa paixão? Vivemos disso, eu estou nessa área. Agora vocês vão descobrir que eu sou uma idosa. Há 40 anos. E não desisto. Não desisto. E o Rafael está comigo há muitos anos. E eu acredito que ele pensa igual a mim. Não é mesmo, Rafa? Ah, eu sou apaixonado por química. Eu sou apaixonado por química. Estou na área há 17 anos, né? Desde o começo, no primeiro ano de faculdade, né? Já ingressei na profissão e estou até hoje. E veja, eu comecei na indústria. Fiquei muito satisfeita. Mas no momento da minha vida, eu escolhi ir para a academia, lecionar e pesquisar. Então, você, no meio do caminho, você tem muitas oportunidades. É isso que eu gostaria de deixar de recado para vocês. Venham conhecer esses cursos. Às vezes a gente fica no modismo, só fazendo o que está sendo divulgado na mídia, e as oportunidades são perdidas. Venham conhecer. Eu e o Rafael convidamos, né, Rafa? Bem, Vem cá, vem passear nos laboratórios com a gente. Venha nos conhecer. fazer alquimia. Vamos fazer algumas coisas muito importantes. Muito obrigada pela atenção e aguardo vocês aqui na Fundação. Obrigado pelo convite, meu. Muito Muito obrigada obrigado, pela pessoal. participação. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.